Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. E nós vamos ler aí a partir do versículo 12 até o versículo de número 17. Nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podem sentar. Nós vamos dar continuidade e estamos falando sobre revestidos das virtudes cristãs e falamos na última semana sobre eleitos, santos e amados, e começamos a falar sobre o revestimento do cristão. Falamos sobre entranhas de misericórdia e falamos sobre a benignidade, que é a qualidade daquele que faz o bem, daquele que é benigno. E quando falamos sobre a benignidade, lembramos do fruto do Espírito, que Paulo fala na sua carta aos crentes da Galácia, no capítulo 5, e a partir do versículo 22 ele vai falando sobre este assunto. Mas o versículo de número 12, que lemos aí no capítulo 3 de Colossenses, segue dizendo: entranhas de misericórdia, de benignidade, fala de humildade, mansidão e longanimidade. Mas quando se fala de humildade, um texto que nos vem à mente é o Evangelho segundo o relato de Mateus, lá no capítulo 18. Vamos ler. Quando os discípulos de Jesus, eles chegam diante de Jesus e dizem: quem é o maior no reino dos céus? Olha o questionamento dos discípulos. Eles estavam querendo saber quem era o maior. Tanta coisa para se preocuparem, e eles estão preocupados em questionar a Jesus com relação ao reino. Quem seria o maior no reino de Deus? A visão deles de reino era uma visão política,
Eles queriam saber quem ia ser o grande, quem ia ser o maior no reino. Aí Jesus pega e lhes dá uma grande lição. Jesus, ele chama uma criança e para perto deles, e olha o que Jesus diz no versículo 3 do capítulo 18, diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Enquanto a mente deles estava em ser o maior, Jesus ensina que para chegar aonde eles estavam imaginando, chegar aonde eles o questionaram, não seriam os soberbos, os altivos, não. Jesus diz: quem quiser ser o maior, vai ter que ser humilde, vai ter que ser como esta criança. E quando você para observar uma criança, e você vê o comportamento da criança, a atitude da criança, você para observar, e você precisa, e nós precisamos extrair muitas lições da vida de uma criança. Porque uma das lições que se aprende com a criança é a capacidade, nós vamos falar sobre isso depois, no próximo tópico, mas é a capacidade de perdoar. A criança, ela tem algo com ela que você pega, por exemplo, nós que somos pais, às vezes há necessidade de você puxar a orelha do filho. Você dá uma chinelada de leve, uma varada, uma cintada, enfim, como você tem o costume de fazer. Deixa de castigo, tira isso, tira aquilo, enfim. A criança fica brava na hora, não fica? Faz bico. Tem criança que se joga no chão, faz de tudo. Não dá 5 minutos, mas menos de 5 minutos. Você pode ir lá, brincar com a criança, abraçar a criança, que ela vai brincar com você, ela vai abraçar você, ela vai estar com você como se você não tivesse feito nada, como se não tivesse acontecido nada. Agora, e a gente? A gente age um pouco diferente. A gente tem o costume de agir um pouco diferente. Mas eles estavam querendo brigar, eles estavam discutindo para quem seria o maior, eles estavam querendo saber quem ia ser o maior. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes. Primeiro, Jesus mostra para eles: vocês querem ser o maior, os maiores, então vocês precisam começar se convertendo.
E o processo de conversão os levaria a se tornarem como criança. Simples, humildes. A criança, você não precisa fazer muita coisa para alegrar o coração da criança. Os crentes hoje, nada satisfaz, nada agrada. A criança é diferente. Qual deve ser a nossa prioridade no tocante ao reino de Deus? Adorar a Jesus em todo o tempo. Ah, mas a situação aqui é adversa, não importa. Ah, mas fulano fez isso comigo, não importa. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, ninguém serve a Deus. Seguindo, e falando da humildade, nós vamos entrar na mansidão, que é a qualidade daquele que é manso. Existem pessoas que pensam que mansidão é sinônimo de fraqueza. E não tem nada a ver com isso. Jesus era manso e não tinha nada de fraco. Moisés era manso e não tinha nada de fraco. Mansidão tem a ver com a capacidade de suportar afrontas. Aí você vê Moisés, que liderou um povo pequeno. Povo pequeno. Tirou do Egito, povo pequeno. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Pouca gente. E que no primeiro desafio, eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Era melhor ter deixado a gente no Egito. Não tinha sepulcro no Egito, você trouxe a gente para morrer nesse deserto? Quer dizer, o camarada deixa a vida dele, abraça o chamado de Deus. Estava muito bem em Midian, pastoreando as ovelhas. Aí ele vem, volta para o Egito, passa toda a situação que ele passou diante de Faraó, o camarada querendo matá-lo, para libertar um povo que estava escravizado há mais de 400 anos, sofrendo, passa por situações terríveis junto com eles. Aí chega diante do mar, o povo vai afrontá-lo. Aí tá bom, Deus abençoa, fala com Moisés: o que você tem na mão? Tem um cajado, então vai, estende aí, e o mar se abre, o povo passa, o exército de Faraó fica no meio do mar, morre, e o povo vai embora. Lá na frente dá o quê? Fome e sede, e o povo vai reclamar de novo. E o povo reclama tanto que Moisés vai para o monte falar com Deus, ouvir de Deus, recebe ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e quando Moisés desce, o povo está fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés perdeu as estribeiras. Eu já tinha perdido há muito tempo atrás. Que é isso? Moisés quebra
as tábuas da lei, fica irritado com o povo, com a atitude do povo. Mas ele suporta a afronta. Depois, com a rebelião de Datã, Corá, Abirão, depois ele manda 12 espias e vem 10 reclamando, murmurando, 2 com a visão de Deus para encarar os desafios, abraçar a promessa de Deus, tomar posse da promessa de Deus. Então pare para ver, observar a situação de Moisés. Aí você vê Paulo falar para Timóteo: olha, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Mansidão, a capacidade de suportar a afronta. Não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de fortaleza. Porque quem tem a capacidade de suportar a afronta, sem revidar, mostra que não é fraco, mas que é forte. Agora, a mansidão também é um dos gomos no fruto do Espírito. Não é simples. Não é algo que você entrega a vida para Jesus hoje e amanhã você já tem. Não. Vão surgir situações na sua vida para que você possa gerar o fruto, para que isso seja gerado na sua vida. Principalmente aqueles que antes de entregar a vida para Jesus é aqueles camaradas que a gente costuma dizer assim, meio de pavio curto. Mas quando está servindo a Jesus, tem que alongar o pavio. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade está ligada à mansidão, que está ligada à longanimidade. A longanimidade, ela é a paciência com perseverança para suportar ofensas. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Porque a longanimidade, ela está sempre vinculada à esperança. Olha o texto de primeira carta de Paulo aos crentes em Tessalônica. Nos diz assim, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sermos longânimos. Mas Paulo termina
esse versículo 12, falando da longanimidade, mas o assunto não termina porque não tem um ponto final. Existe uma vírgula no final do versículo 12. E aí Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E nós entramos no terceiro tópico: suportando-vos e perdoando-vos. Se alguém tiver queixa contra o outro. Irmão, se tem uma coisa difícil de acontecer dentro de uma igreja, é não ter aborrecimentos no relacionamento. Porque lidamos com pessoas, cada um com as suas particularidades, e que estão em processo de transformação. Ninguém está pronto. Existem coisas em mim que você não vai se agradar, e vice-versa. Aí Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Paulo nos ensina a vivermos a vida cristã, a prática da vida cristã. Qual é? A lição do perdão. Perdoar. Fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Existem situações na nossa vida, existem momentos que vivemos que não é fácil. Só que Jesus, ele quando ensina sobre o perdão, ele não diz que é algo opcional. Ele não ensina o perdão como algo opcional. Ele diz que é algo obrigatório. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, Jesus ensina o quê? Quando nós formos orar, o que ele nos ensina? Perdoa as nossas, assim como perdoamos aqueles, os nossos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você parar para observar, Jesus coloca-nos numa situação confrontadora. Por quê? Eu estou dizendo, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. De modo que se eu não praticar o perdão, eu não o recebo. Porque se na oração do Pai Nosso eu estou dizendo perdoa, assim como eu perdoo, e eu não consigo perdoar, eu estou numa situação difícil. Eu estou numa situação complicada.
olhamos para o texto, Paulo vai dizer o quê? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mas aí ele diz o quê? E sobre tudo isso o quê? Sobre tudo isso que Paulo já vem dizendo nestes versículos, sobre tudo isso que ele já vem ensinando, que deve ser a vida cristã na prática. Paulo está falando da vida cristã na prática. A vida de santidade na prática. Aí ele vai dizer o quê? Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós paramos para observar isso, nós vemos que tudo o que foi falado nos versículos 12 e 13, no 14, Paulo diz que a cinta de amarração disso tudo é o amor. Porque o amor me leva a suportar tudo. O amor me leva a olhar para você, e nós temos a tendência de olhar para o outro. E quando há algo no outro que não nos agrada, nós temos a tendência de nos afastarmos e nos aproximarmos de quem pensa e age como nós. Esse é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano tem esta tendência de se aproximar de quem tem o mesmo modo de pensar, de se aproximar de quem tem o mesmo modo de agir. E quando não se tem a tendência é que haja um afastamento. Paulo está dizendo que na vida cristã, na prática cristã, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o que nos liga precisa ser o exercício do amor. Eu preciso abraçar você, conviver com você, independente das suas falhas e das minhas falhas, entendendo que todos nós estamos dentro de um processo de amadurecimento e de crescimento. Existem falhas que você comete que eu não cometo, e existem falhas que eu cometo que você não comete. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que eu ou que eu seja melhor do que você. Até porque Jesus nos ensina a olharmos para o nosso irmão e reconhecê-lo melhor do que nós. E quando nós olhamos para uns para os outros e reconhecemos, eu olho para o Pedro e vejo que o Pedro é melhor do que eu, e o Pedro olha para mim e me vê melhor do que ele, estamos iguais. Mas pastor, aí não se encaixa Mateus 18:15, que o amor também é verdadeiro? Sim. E Jesus disse, né? Que se alguém pecar contra o seu irmão, vai e repreende-o, né? Se ele ouvir, ganhaste o seu irmão, né? Eu ia chegar nisso aí agora. Eu ia chegar nesse texto agora. Entenda. Entenda. Na vivência, na prática do amor, no dia a dia, então, eu preciso
preciso entender que tudo o que foi falado de humildade, de mansidão, de benignidade, de entranhas de misericórdia, de longanimidade, de suportar um ao outro, ligado pelo amor, me leva ao texto que foi dito, que o presbítero João Paulo menciona. Por quê? Vamos lá, Mateus 18. E a epígrafe da leitura vai dizer: o perdão do pecado de um irmão. Aí é a questão. Quando amamos e visamos uma vida de comunhão pautada nas Escrituras, aí entra o texto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O amor também corrige. Porque se eu amo, eu não quero que o meu irmão viva de maneira errada. Então o texto ensina: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, corrige-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Veja que o texto não tem a intenção de matar, de ofender, mas de corrigir em amor. Corrigir em amor. Porque existem pessoas que você deixa ela viver, deixa ela caminhar, na esperança de que haja uma mudança de postura, mas às vezes não há. Então você se vê numa situação, você precisa sentar. Irmão, queria conversar com o irmão. Chama-o em particular, converse, exponha, ganhe. Veja que o propósito do versículo não é perder o irmão, mas ganhá-lo. Se você conseguir fazer com que ele te ouça, e o ouvir gera mudança de conduta. Se você fizer com que ele te ouça, ganhaste teu irmão. Veja que no reino de Deus, o objetivo nunca é perder. Mas o objetivo também não é, para não perder, deixar você caminhar errado. É corrigir sem perder. E quando é que eu corrijo sem perder? Quando eu consigo fazer com que o meu irmão enxergue o seu erro e mude. Mas o texto segue: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
E se não as escutardes a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aí o texto vai dizer o quê? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aí, qual é o contexto deste versículo? Da correção, do ensino, do perdão, do tentar ganhar o irmão. Quando alguém está andando errado na igreja, qual é o propósito? Chama e orienta. Continua praticando o mesmo erro, chama uma ou duas testemunhas, senta, orienta. Continua agindo errado, então o caso é levado a uma assembleia com a igreja. Continua agindo errado, então aí a Bíblia diz o quê? Para que ele seja considerado como gentil e publicano. Foi o que Paulo fez com o rapaz, mandou que os crentes de Corinto fizessem com o rapaz que estava em pecado de fornicação com a sua madrasta na igreja de Corinto. A mulher de seu pai. Paulo diz, olha, lança fora, tira do meio de vocês. Para quê? Para que pelo menos a alma seja salva. Satanás vai se andar com ele. Mas para que haja um arrependimento e uma reconciliação. E haja então uma mudança de postura. Haja então uma mudança de atitude. Quem ama também corrige. Aí perceba a autoridade, o poder que Jesus dá à igreja. O que ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui fala de desligamento. Fala de receber, mas também fala de desligar da comunhão. E esta autoridade, este poder, Jesus conferiu à igreja. Quem ama também corrige. É que o que se fala hoje sobre amor é só que tem que abraçar, que tem que... Mas que amor é esse? Que eu estou vendo meu irmão andar de forma desordenada e eu não o corrijo. Não há amor. Se eu estou vendo meu irmão andar de forma desordenada e eu não o corrijo, não tem amor. Eu preciso corrigir. Versículo 15. Capítulo 3, volte para Colossenses. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Duas coisas importantes Paulo trata. Sobre a paz de Deus
e sobre ser grato. A paz de Deus, e quando nós entregamos a vida a Jesus, nós experimentamos a verdadeira paz. Nós experimentamos a paz que recebemos de Jesus, como ele menciona no Evangelho segundo escreve João, capítulo 14 e o versículo 27. É a paz que excede todo o entendimento, que Paulo fala em Filipenses 4:7. É uma paz que me leva, que é, melhor dizendo, gerada pela confiança em Jesus. Eu confio em Cristo de uma tal forma que eu tenho paz em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque eu sei que Ele está agindo. Eu posso não estar vendo, eu posso até não estar enxergando com os olhos naturais o agir de Deus, mas eu tenho certeza em meu coração que Ele está agindo e isso me gera paz. Isso me traz paz. Jesus disse isso aos seus discípulos. Eu vos dou a minha paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando, e o contexto desta fala de Cristo, o capítulo 14, e que ele começa esta lição no capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Então ele fala que Judas iria o trair, então ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Aí ele, na sequência do assunto, no versículo 1 do capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E Jesus começa a falar sobre a sua partida. Mas ele diz, já perto de concluir este ponto, porque a instrução continua no capítulo 15, segue pelo capítulo 16, ele diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. E ele diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Jesus estava garantindo a eles: eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Eu não vou lhes abandonar, fiquem em paz. Essa afirmação de Jesus era para gerar paz aos seus discípulos. Eu estou indo, mas vocês precisam ter a certeza de que vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Vou cuidar de vocês. Porque pense, eles andaram todo esse tempo com Jesus. Agora Jesus começa com um discurso de que vai deixá-los, que vai embora, de que vai ser levado para estar com o Pai.
Automaticamente, aqueles homens pensam: nós estamos perdidos. Se ele vai, e nós vamos ficar como? Qual será a nossa situação daqui para frente? Mas Jesus estava lhes dando garantias de que voltaria e que isso deveria gerar paz ao coração dos seus discípulos. E ele diz: sede agradecidos. Uma lição que precisa ficar gravada na nossa memória, que é a lição da gratidão. Eu preciso, e você precisa, ser grato a Deus. Agradecer a Deus. A questão é que nós temos o costume de agradecer só quando recebemos algo que nos alegra, que é palpável. Então nós agradecemos. Parece que Deus só nos dá algo e só faz algo por nós quando a gente consegue pegar. O fato de você estar vivo não é motivo de você agradecer. O fato de você ter o seu bom emprego não é motivo de você agradecer. O fato de você estar com saúde não é motivo de você agradecer. De você ter o seu bom carro, a sua boa casa, não passa fome nem frio, tem tudo. Então não é motivo de agradecer. Está caminhando para o céu, estava perdido, estava caminhando, estava destinado, sentenciado à morte eterna, mas Ele nos deu vida. Então não é motivo de agradecer. Nós temos razões suficientes para dobrar o joelho e não pedir nada, só agradecer pelo que a gente já recebeu. Só que a questão é que nós não nos contentamos com aquilo que Deus já tem nos dado, que é a oportunidade de salvação, que é o céu de glória, que é um dia poder estar com Ele, passar e viver toda a eternidade com Ele. A nossa visão, ela ainda se volta para esta terra. Nós encontramos razões para agradecer quando recebemos algo aqui. Agora, o que recebemos lá, para nós, torna-se, infelizmente, algo irrelevante. Porque a nossa visão ainda está para as coisas desta terra. Último tópico. Primeiro falamos sobre eleitos, santos e amados, falamos sobre o revestimento do cristão, falamos sobre suportar e perdoar, paz e gratidão, e o último tópico, a palavra de Cristo e o louvor genuíno, no versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Sabe o que acontece hoje com a nossa geração? É uma geração que canta muito, mas que tem pouca palavra de Deus. É uma geração que, infelizmente, vive a realidade que a igreja vive hoje. A igreja, de um modo geral, vive hoje. É de um grande índice de analfabetismo bíblico. Reflexo disso é o surgimento de tantos movimentos neopentecostais carregados de ensinamentos antibíblicos e que têm sido vivido, abraçado e vangloriado por um grande número de fiéis. Eu vi esses dias, numa dessas igrejas, uma campanha nova que fizeram. A escada de Jacó. E botaram lá um escadão lá no meio, e o camarada subindo a escada. Irmãos, pelo amor de Deus. E a minha pergunta, quando eu vi esse tipo de coisa, é: aonde é que vamos chegar? Até onde vai isso tudo? Sabe qual é a impressão que se tem nos nossos dias? É que em muitos lugares e para muitas pessoas, o Evangelho de Jesus Cristo e a Palavra de Deus perdeu a sua eficácia. A igreja precisa, em muitos lugares, de complementos para a Bíblia, para aguçar a fé das pessoas, para levá-las a adorar a Deus, para levá-las a terem vontade, desejo, ânimo de estarem na igreja e servirem a Deus. Isso é resultado do quê? Ausência de palavra. Não se esqueça que o contexto da igreja de Colosso é um contexto semelhante ao que nós estamos vendo nos nossos dias. A igreja estava sendo bombardeada pela heresia dos gnósticos. Que tentavam dizer que a obra de Cristo havia sido insuficiente e que eles precisavam de mais algumas coisas, a obra de Cristo precisava de um reforço. Então, eles estavam criando, inventando, trazendo um monte de coisa, como está acontecendo nos nossos dias hoje. Infelizmente, nós estamos muito aquém daquilo que é o retrato da igreja cristocêntrica, do verdadeiro cristianismo. A igreja precisa de um despertamento espiritual. A igreja precisa voltar às origens da fé cristã, voltar para a palavra, voltar para a prática da oração. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vendo este tipo de coisa
e crentes sendo enganados, tendo a sua fé achovalhada pelos descrentes, sendo motivo de zombaria. E muita gente bota a culpa no diabo. E a culpa é sua. A culpa é do crente, a culpa é da igreja, que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, e sai comendo qualquer coisa por aí. Sai abraçando qualquer inovação que surge. A nossa geração tem necessidade de coisa nova. E para uns, o evangelho tornou-se obsoleto demais, antiquado demais. Então precisa de algumas invencionices para eu ter ânimo de servir a Deus. Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, vai dizer, versículos 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O que gera crescimento na igreja não são essas invenções que estão surgindo por aí. O que gera crescimento no crente é a exposição da palavra de Deus. O leite puro, o leite não falsificado, e não essa mistura que estamos vendo por aí. Porque o que estão dando para esse povo beber é mais água do que leite. Porque o verdadeiro leite, o verdadeiro alimento, gera crescimento. E o louvor, o valor do louvor e da adoração. E aí eu me preocupo muito mais. Porque se nós estamos vivendo um tempo de ausência de palavra, como é que vamos conseguir detectar o verdadeiro louvor? Porque o verdadeiro louvor, ele precisa ter conteúdo bíblico. Não essas coisas que a gente vê por aí. Não quero generalizar. Existem muitos louvores com conteúdo bíblico. Mas você vê muita coisa por aí hoje que é antibíblica. Muito louvor, muita música sendo cantada hoje dentro das igrejas, e o povo adorando, o povo dando glória, e não tem fundamentação bíblica. Louvor que ensina que Deus é Deus de perto e não de longe. Então, o poder de Deus é limitado. Deus só age quando está perto. Quando está longe, não age. Louvor que incentiva a vingança.
Isso não é louvor. Aí a pergunta é: o que é música mundana? Como classificamos música mundana? Aí você diz: pastor, música mundana é aquela que é cantada lá fora, porque ela não fala nada de Deus, só ensina coisa errada. Tá. E as que são cantadas dentro da igreja, que não tem respaldo bíblico? Qual a diferença? Só porque é cantada dentro da igreja? Louvor ou música que não é louvor. Louvor exalta a majestade santa de Deus. Louvor fala da santidade de Deus, elogia Deus, fala algo para Deus, o verdadeiro louvor. Mas as músicas que são cantadas hoje dentro das igrejas, elas muito mais são para os crentes do que para Deus. E qual é o objetivo da música, do louvor dentro da igreja? Adoração a quem? A Deus. Mas hoje não. O irmão está na prova. Então canta-se um hino para o irmão que está na prova. E o objetivo da música na igreja não é essa. O objetivo do louvor na igreja não é esse. Então o bom seria que todo músico fosse teólogo. Que todo cantor evangélico fizesse um bom curso teológico, para ter conhecimento bíblico, lesse muito a Bíblia, para não chegar na hora de cantar qualquer coisa. Para chegar na hora de cantar, realmente entoar um louvor de adoração a Deus. Qual é o objetivo do culto? Adorar a quem? A Deus. Então tudo o que faz parte do culto precisa ser direcionado a Deus, para a glória de Deus. Mas os louvores hoje, as músicas hoje, são mais aqui, para você. É mais ou menos assim que funciona a cabeça de muita gente hoje. A glória, ela vai daqui para lá. Então eu preciso cantar para você ter motivo para dar glória a Deus. Porque se eu cantar que Deus vai te dar vitória, você vai dar glória para Deus. O problema é que eu esqueço que o caminho é inverso. A glória vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Eu adoro a Deus. E então a minha adoração chega com um cheiro suave à presença de Deus, às narinas de Deus, e Ele então manda ela de volta para baixo. A sua presença enche o ambiente. Presta atenção, na inauguração do templo de Salomão, na inauguração do templo em 2 Crônicas, tudo que estava ali, as ofertas, os holocaustos, tudo que foi feito, era para Deus.
E a Bíblia diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a nuvem da glória de Deus encheu o templo. Então entenda, primeiro Deus precisa receber o que é oferecido a Ele, depois Ele enche o ambiente com a sua presença. E quando isso acontece, a oferta de louvor e adoração é direcionada a Deus, e Ele enche o ambiente, o nome dEle é glorificado. A Bíblia diz que quem não conseguia ficar de pé, prostraram-se com o rosto em terra, adoraram a Deus, não conseguia sair e não entrava ninguém, porque a glória havia tomado conta do ambiente. Agora, eu canto para você que está na luta. E Deus, que tem que ser adorado? Cadê o louvor para Ele? Cadê a adoração para Ele? Tanto é que quando os louvores hoje são entoados e são para adorar a Deus, e são louvores de adoração a Deus, a igreja não glorifica. Não glorifica. Por quê? Porque está acostumada ao louvor para ela. Quando o louvor é direcionado a Deus, eu fico calado. Quando alguém vem aqui e canta que Deus é santo, que Deus é maravilhoso, então eu fico quieto. Por quê? Porque eu não disse que Deus vai me dar vitória. Porque eu não disse que Deus vai mudar meu cativeiro. O nosso conceito, a nossa ideia sobre culto está meio diferente hoje. Está meio diferente. Culto não é para o homem, culto é para Deus. Ninguém vem aqui cultuar homem. Nós estamos aqui para cultuar Deus. Então tudo o que é feito precisa redundar em glória para Ele. Para Ele. Para Ele. Concluímos dizendo que Paulo sentiu da parte de Deus a necessidade de lembrar os crentes de Colossos que eles eram pessoas especiais para Deus, que eles precisavam viver uma nova vida em Cristo, uma nova prática de vida, um novo estilo de vida, e que em momento algum eles poderiam descuidar da sua vida, da sua vida de santidade, porque eles não eram qualquer pessoas, eles eram santos, fiéis e amados do Senhor. Hein? Quer de pé?